Amém. Antes de a gente começar aqui a refletir sobre a palavra, desde dois irmãos que eu já preguei há muitos anos aqui atrás, que é de 2 Coríntios, capítulo 2, tem uns 3, 4 anos, então muitos ainda não eram membros aqui da igreja. Uma reflexão que, para mim, quando eu tive a oportunidade de fazer o estudo, o sermão, a exegese do texto, foi muito abençoadora. E eu conversei também com o reverendo Eli, na semana que vem, ele me cedeu o púlpito novamente para trazer uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração, que é de Hebreus capítulo 6. Então, uma passagem que Deus tem me incomodado, Hebreus capítulo 6, e o tema da mensagem, já até deixo aqui de semana que vem, é sobre o perigo da apostasia, da esfrieza espiritual. Mas vamos então para a nossa mensagem de hoje, que está em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 17. Diz assim um texto da palavra de Deus: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos quanto nos que se perdem. Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos bem próximo, alguns dias que seguirão, teremos um grande evento no Brasil, que é as Olimpíadas. E certamente muitos atletas, muitos profissionais da área do esporte se prepararam para esse momento e estão ali se dedicando, dando toda a força, todo o gás, conforme as pessoas costumam colocar, E certamente também existem pessoas que estão ali torcendo, que estão ali vibrando para que aquele que está indo, seja na modalidade que ele vá participar, que ele possa representar bem o país, representar bem o Brasil e apresentar uma medalha, apresentar algo que seja reflexo de todo o esforço empenhado, de todo o trabalho, de toda a dedicação. É natural que nós tenhamos essa vontade de expressar de forma concreta, material, aquilo que reflete a nossa conquista, a nossa luta, a nossa dedicação. Assim como, de repente, você que está estudando para passar num concurso, ver o seu nome sendo publicado num diário oficial. Assim como você que, anos numa faculdade, você ali estudando, noites, madrugadas, ver ali o diploma e poder mostrar para as pessoas ali, no diploma, numa medalha, num troféu, o resultado de todo o esforço empenhado. O texto que nós acabamos de ler é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Essa é uma igreja que fora fundada pelo próprio apóstolo Paulo, por volta do ano 51, 52, depois de Cristo. Quando ele voltou de Antioquia, ali, ele fundou essa igreja e teve a oportunidade de depois acompanhar a vida dessa igreja. Você vai encontrar essa informação de quando Paulo fundou a igreja de Corinto, em Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Então, ele, por volta da sua segunda viagem missionária, ele funda a igreja e depois ele finaliza, então, a viagem. Durante a terceira viagem que Paulo fez, ele teve uma passada em Éfeso,
E aí você vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 17 e 18, essa igreja que ele fundou, essa igreja querida por ele, ela estava tendo alguns problemas, tanto no que diz respeito à questão teológica, quanto também em relação à moral. Era uma igreja dividida, a igreja de Corinto, pessoas que se diziam que era de Paulo, outros se diziam que era, né, de Cefas, pessoas que tinham problemas ali na igreja com relação ao culto, as pessoas iam para o culto, né, e o culto de ceia naquela época era um culto em que cada um levava a sua parte do alimento. É como aquela chamada festa americana, né, os mais antigos aqui lembram, né, os homens levando, né, a bebida e as mulheres a comida. E o culto, né, na igreja primitiva de Santa Ceia era uma refeição em comum. E quando, né, nesse período aqui, cada um levava a sua porção, e quem tinha um pouquinho mais levava muito, quem não tinha quase nada levava um pouquinho. E Paulo, ele fica sabendo que as pessoas estavam sendo embriagadas do culto, as pessoas estavam comendo muito e outras que não tinham nada para comer, não tinham oportunidade de se alimentar. Então Paulo ele vai fazendo uma crítica à liturgia, né, essa falta de propósito, né, desses irmãos que vão para a igreja para comer, e ele é até severo na fala dele. Você vê Paulo também combatendo ali também as mulheres daquela comunidade que não queriam se sujeitar às autoridades, né, ali na igreja, dos líderes, dos homens, dos presbíteros. É uma igreja extremamente complicada com relações a dons espirituais, aqueles que falavam em línguas se achavam crentes de nível mais alto do que os que não falavam, e Paulo combate isso no capítulo 12, 13, 14. Uma igreja muito problemática. Então, você vê que quando Paulo esteve na sua terceira viagem em Éfeso, ele recebeu uma comissão, algumas pessoas, com algumas perguntas, né, com algumas dúvidas acerca, né, do que deveria, na verdade, ali tratar, como tratar esses assuntos, tanto assuntos morais quanto assuntos teológicos. Em termos de questões morais, havia pessoas dentro da igreja ali, tinha um rapaz que tinha relação sexual com a madrasta e a igreja não disciplinava. Então Paulo, na carta 1 aos Coríntios, ele trata todas essas questões. E aí você percebe então que Paulo manda essa carta e depois, mais tarde, ele quis fazer uma visita a essa igreja pessoalmente, e foi uma viagem meio infeliz, porque a igreja mal recebeu Paulo, houve uma oposição, pessoas assim não receberam a viagem de Paulo, nem a visita de Paulo de uma maneira agradável. Então Paulo ele fica muito chateado, e aí então ele envia um companheiro dele, o discípulo Tito, para que Tito fosse para a igreja de Corinto com uma carta. Essa carta ela foi perdida, nós não temos informações, nós não temos acesso, né, a esse documento, o que estava escrito, que seria a segunda carta. Essa carta que nós acabamos de ler, na verdade, seria a terceira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E Paulo faz uma carta mal criada mesmo, uma carta chamando a atenção da igreja, uma carta disciplinando a igreja. Havia um grupo dentro da igreja que ficava inventando que Paulo estava de olho no dinheiro da igreja, porque Paulo estava recolhendo ofertas para ajudar a igreja de Jerusalém, e havia um grupo que estava ali falando que Paulo era falso apóstolo, que estava de olho no dinheiro da igreja, então levantando calúnias acerca de Paulo. E Paulo então manda uma carta e ele pede para Tito levar essa carta para a igreja. E aí eu gostaria até que os irmãos com a Bíblia aberta olhassem aqui o verso 12 e o verso 13, que nos ajuda a entender o contexto da passagem que nós acabamos de ler. Ele diz assim, olha, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Então Paulo ele foi a Troade, né, houve uma oportunidade de pregar o evangelho, mas ele teve uma tristeza, está lá no verso 13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então Paulo, né, ele foi em Troade e tinha combinado, né, de encontrar Tito
para Tito trazer uma resposta de como que estava a igreja, como que a igreja havia recebido a carta que ele enviou, e ele ficou muito triste, porque não encontrou Tito, ficou com o coração conturbado, e depois você percebe que Paulo vai voltar a tratar do assunto, lá no capítulo 7, pega aí a tua Bíblia, vira algumas páginas, no capítulo 7, no verso 5, Paulo volta a falar do assunto, porque chegando-nos a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, ele para de falar do assunto e só retorna no capítulo 7, no verso 5. Então, Paulo aqui, ele está triste, lamentando na carta por não ter encontrado Tito, e de repente ele é interrompido, ele é tomado de uma grande alegria, de um grande júbilo, e ele interrompe a fala dele, a lamentação dele, e diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É como se Paulo estivesse escrevendo, reclamando da vida ali, não encontrei Tito. E daqui a pouco ele é tomado pela ação do Espírito Santo, pela alegria, pelo júbilo, né, de ser um servo de Deus. E aí Paulo então interrompe aquela fala dele triste para poder falar acerca daquilo que Deus opera, daquilo que Deus faz. Então, essa parte que nós estamos aqui lendo, do verso 14 ao verso 17, é uma parte que vai trabalhar a questão, né, da confiança de Paulo acerca da obra de Cristo, e é o tema que eu quero trazer para vocês nessa noite, a nossa reflexão. O nosso tema é o triunfo de Cristo, o tema da nossa mensagem, o triunfo de Cristo, e quais são as implicações que o triunfo de Cristo tem para as nossas vidas. Para nós entendermos bem aqui a linguagem do apóstolo Paulo, é preciso a gente tentar mergulhar na mente do apóstolo Paulo e naquilo que ele estava visualizando, naquilo que ele estava vendo e comparando a obra de Cristo na sua vida. Ora, no passado, gente, na antiguidade, geralmente um general, quando ele fazia uma missão, uma campanha militar, e ele conquistava uma cidade, conquistava um povo, ele apresentava ao imperador, aquele que lhe confiou a missão, né, que a missão dada foi uma missão cumprida, e ele fazia um desfile de vitória, um cortejo, que a gente chama de cortejo triunfal. Como que era isso? Você vê muito isso em filme, né? O general na frente, naquelas carruagens, né? E aí você tem, atrás do general, os oficiais que participaram da guerra, depois você tem a participação, né, da figura da religião, que são os sacerdotes que iam queimando incenso, e aqueles que foram derrotados, o exército inimigo que foi derrotado, ele vinha preso, ele vinha sendo manifestado, trazia aquelas pessoas que estavam presas, que foram conquistadas, elas eram usadas para poder servir, né, de amostra para aquelas pessoas que estavam vendo, acompanhando o desfile do general, que vinha pomposo, ali na frente, recebendo a glória da cidade por onde ele passava, da vitória que havia sido realizada. Então, aquelas pessoas que vinham como escravas, que foram conquistadas, que pertenciam ao exército inimigo, elas serviam de amostra para o povo de que esse general, ele é poderoso, que esse general, ele é forte, que esse general, ele é aquele que cumpriu a missão que havia sido dada para ele. Então, a linguagem do apóstolo Paulo é essa. Algumas pessoas que estavam sendo carregadas como escravas, elas seriam levadas para um templo para serem sacrificadas ao deus Júpiter. Outras seriam poupadas de acordo com a misericórdia do general, de acordo com a sorte de cada um. Então é essa que é a imagem do texto que nós acabamos de ler. E eu quero então apresentar o seguinte: qual é a primeira coisa que esse texto aqui nos revela acerca do triunfo de Cristo? Esse texto nos revela a soberania de Deus na salvação do homem. Quem salva é Deus. Quem opera é Deus. E isso nós podemos ver claramente no verso 14, quando Paulo diz assim, olha, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em
triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos irmãos, quando eu fiz a exegese aqui desse texto e comparei com várias versões, várias Bíblias, é interessante que em muitas traduções você tem uma ideia de que Paulo, ele é alguém que está acompanhando o general. A ideia é, quem é o general nessa história? Cristo. A ideia que a maioria das traduções, das versões, tentam nos mostrar é que Cristo é o general e Paulo é um dos oficiais que participou da vitória. Só que, ao pesquisar sobre a palavra, realmente, o significado da palavra no original, nós temos aqui uma palavra que no grego é tiambeonte, que tem uma ideia não de que a pessoa ela está acompanhando, mas de que a pessoa ela foi vencida. Então, essa palavra tiambeonte, ela diz, a ideia é o seguinte, seria melhor traduzido, você vai encontrar essa tradução na NTLH, que diz assim: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo, somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiro dele. A ideia aqui não é que Paulo ele é alguém que venceu. A ideia aqui é que Paulo foi vencido por Deus. E agora Deus está Cristo Jesus está conduzindo Paulo como escravo para que Paulo possa servir como amostra em todo lugar por onde Cristo passa, de exemplo de que Cristo é o general poderoso. A ideia, segundo um grande comentarista bíblico chamado William Hendricks, ele vai dizer que a ideia é o seguinte, que Deus faz de nós um espetáculo. Nós somos espetáculo de Deus. Essa seria a ideia, né? É mostrar que Deus é o general que triunfou sobre o coração de Paulo. Não é que Paulo ele é alguém vitorioso porque ganhou a batalha junto com Deus. Pelo contrário, o que Deus quer, o que Paulo está nos mostrando é que ele era inimigo de Deus. É que ele era alguém que estava guerreando contra Deus. Ele fazia parte do exército inimigo. Ele era alguém que não gostava do Evangelho. Ele era alguém que perseguia a igreja. Ele era alguém que matava os crentes. Ele era alguém que odiava os crentes. Você lembra da história de Paulo? Se você ler a partir do capítulo 9 de Atos, você vê que Paulo é um perseguidor ferrenho da igreja, um grande opositor da igreja. Mas Paulo, quando ele vai dar testemunho acerca da sua conversão, ele vai citar lá aquele episódio em que Deus fala para ele: duro é recalcitrar contra os agrilhões. O que são os agrilhões? Uma forma de prender o boi com espetos de ferro, a fim de que o boi faça o caminho que tem que fazer. E se ele tentar ir para um lado ou para o outro, o negócio o quê? Aperta. É igual aquele enforcador, aquela coleira que se tinha de cachorro, né? Que o pessoal usava para poder o cachorro ficar ali, ó, na marcação, certinho. O que o texto está dizendo, irmãos? É que Paulo era alguém com coração duro. Que Paulo era alguém que não queria saber de igreja, não queria saber de crente. Para ele, matar crente era um favor que ele estava fazendo para a sociedade. Mas Deus havia escolhido Paulo. Antes mesmo de Paulo existir, Deus escolheu Paulo. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Só que Paulo estava resistindo, Paulo estava lutando contra essa verdade. E por isso que Deus faz Paulo cair, faz Paulo ficar cego e fala, ó, duro é recalcitrar contra os agrilhões, você está forçando a barra, você não quer me aceitar, Paulo, você não vai, quanto mais você me resistir, mais você vai se machucar. Porque era isso que acontecia com o boi. Quanto mais o boi resistia, mais aqueles espetos o quê? Apertava. O texto, então, ele é maravilhoso, porque Paulo ele vai mostrar para nós que Deus o venceu. Ele era inimigo, ele era alguém que não queria saber do Evangelho, das coisas santas, mas o Senhor triunfou sobre o coração dele. Deus venceu aquele coração duro, Deus venceu aquele coração obstinado. Meus irmãos, e isso daqui é tremendo, porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Romanos, no capítulo 1, que
ele é escravo do Senhor Jesus Cristo. No verso, ele quando se apresenta, ele se apresenta como o quê? Como escravo do Senhor. Romanos 1, verso 1. Um grande comentarista bíblico chamado William Barclay, ele vai dizer que a palavra escravo no grego é a palavra, na verdade, no texto que nós temos está a palavra servo. Porém, o texto original é a palavra doulos. E doulos é melhor traduzido não por servo, mas por escravo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 20, vai dizer também que nós fomos o quê? Comprados. Eu também sou professor de história. E eu aprendi na faculdade que na antiguidade você tinha duas formas de se tornar escravo de alguém. Primeiro, por guerra. Quando você pertencia a um povo e esse povo perdia a batalha, o exército inimigo se tornava escravo. E uma outra forma de você ser escravo, a escravidão naquela época não tinha nada a ver com a questão racial. Era por guerra ou por dívida. Quando você não tinha como pagar as suas contas, eu acho que hoje mais da metade dos brasileiros se tornaria escravo. Quando você não tinha como pagar as suas contas, você era o quê? Se tornava escravo. Quais eram as duas maneiras de você ser escravo? Por guerra, você sendo vencido, ou por dívidas. E é assim, irmão. Paulo se tornou escravo das duas maneiras. Por guerra, porque ele lutava contra a igreja. Ele resistia à mensagem do Evangelho. Por dívida, porque ele tinha uma grande dívida para com Deus. E Jesus Cristo, pelo sangue, ele o comprou. É assim a nossa vida, irmão. Quantas vezes aqui, talvez pessoas que não foram criadas em um lar evangélico, até zombava de crente, ria de crente, não queria saber de igreja, não queria saber nada. E de repente alguma coisa aconteceu, alguma coisa mudou a tua vida, fez você entender o Evangelho. E quando você se viu, você já estava cantando no coral, já estava participando de um grupo de louvor, já estava envolvido com as coisas da igreja. E você olha para trás e diz, eu nunca me imaginei pertencer a uma igreja, eu nunca me imaginei ser chamado de crente. Hernandes Dias Lopes conta uma experiência tremenda, que ele estava no seu gabinete pastoral, e uma pessoa entrou no seu gabinete e pediu para conversar com ele. E ele disse assim, pode conversar. E ele falou, pode falar, qual é a sua dúvida, qual é o seu problema? Ele disse, pastor, eu estive aqui na semana passada na igreja. Aí o Hernandes disse, poxa, glória a Deus, meu querido. Não, pastor, tu não está entendendo. Eu vim aqui na igreja para roubar um carro no estacionamento. Eu entrei aqui, eu vi o estacionamento, nessa que eu comecei a escolher qual carro que ia levar. O coral que estava ensaiando, estava tocando uma música belíssima, e aquela música invadiu o meu coração de tal forma que eu comecei a chorar. Entrei por essas portas, subi a escada e fiquei ali sentado no último banco chorando. E hoje eu estou aqui voltando dizendo que eu estou entregando a minha vida para Jesus. Meu irmão, foi Deus que triunfou sobre aquele coração, daquele homem, daquele bandido. Nós não somos bons, não há bondade no teu coração, não há nada em você que possa atrair a beleza de Deus, mas Deus te escolheu, Deus te amou e Deus triunfou sobre o teu coração, meu querido. Santo Agostinho, ele vai dizer que não é que Deus, ele vem roubar o teu coração, mas é que Deus, ele vem de uma forma muito nobre, muito bonita, ele triunfa, ele te seduz com a graça dele. E ele vai dizer também, irmãos, que se você não é escravo de Deus, você é escravo do mundo, você é escravo de você mesmo. Mas quando você é escravo de Deus, você é livre, porque a nossa escravidão em Deus nos torna livre de nós mesmos e nos torna livre desse mundo, desse sistema que tenta acabar com a nossa imagem e semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? A segunda verdade que esse texto nos mostra é o que está no verso 16, que diz assim, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? A segunda verdade, então, que o triunfo de Cristo nos revela é o testemunho do seu poder. O testemunho do seu poder. Irmãos, voltando àquela imagem, o general está na frente. Os escravos estão sendo levados pelo general como um troféu, como uma medalha, como algo que foi conquistado, como um diploma, como uma espécie de materialização da vitória.
Mas, ao mesmo tempo, os sacerdotes vinham atrás, os sacerdotes pagãos, queimando incenso, e a fumaça ia tomando o lugar por onde eles passavam. O incenso ia sendo queimado, as pessoas que estavam assistindo o desfile, elas o quê? Sentiam o cheiro do desfile. Isso é muito interessante, é a questão dos sentidos, né? Às vezes, você sente um determinado perfume, você lembra de uma determinada coisa ou de uma determinada pessoa. Você sempre associa, né? Esse sentido, ele é sempre marcante para a gente. Ali no caso, aqueles homens estavam sendo usados como imagem da vitória do general. As pessoas que estavam assistindo estavam sentindo o cheiro da vitória do general. E quem estava do lado do general era cheiro de vida para vida. Mas aqueles que seriam levados para o sacrifício é cheiro de morte para a morte. A imagem é essa. Paulo, então, ele está se colocando aqui como um escravo que foi conquistado. E a fumaça que está sendo tomando lugar por onde o desfile está passando, para aqueles que vão aceitar o Evangelho, é cheiro de vida para vida. Mas para aqueles que não aceitam a mensagem de salvação, é cheiro de morte para morte. O pregador, quando ele está aqui desse púlpito, o que ele tem que fazer? Ele não tem que contar história, ele tem que expor a palavra de Deus. E você que está ouvindo, se você nunca pisou numa igreja, se você nunca foi confrontado com a palavra de Deus, a pregação de um pastor, de um irmão que está aqui com a palavra, deve ser a pior coisa que pode acontecer na vida dessa pessoa. No sentido de que, se ela ouvir e não aceitar e não receber aquela mensagem, ela está altamente condenada pelo fato de que agora ela sabe da verdade e está rejeitando. Então esse texto ele vai nos mostrar profundamente que o crente, ele é alguém que foi vencido por Deus. Deus venceu, Deus triunfou sobre a tua vida, Deus triunfou sobre o teu coração. Agora, Deus, através de Cristo Jesus, como um grande general, Ele está te levando para tudo e qualquer lugar. E você ele está o quê? Desfilando, de maneira que a tua própria vida, ela exala o perfume de Deus. A tua própria vida é uma maneira das pessoas olharem para você, ou aceitarem Jesus como Senhor, ou simplesmente serem condenadas por rejeitarem a verdade do Evangelho. Muito mais importante, vai dizer, né, um grande homem piedoso da história da igreja, mais importante, né, Agostinho, novamente, se eu não me engano, Francisco de Assis também disse, mais importante do que pregar com as palavras, né, é você pregar também com a sua própria vida, pregar em todo tempo, se possível for, use as palavras. Porque a tua vida, meu irmão, a tua vida é o perfume de Deus. A tua vida deve ser o próprio testemunho. É a tua vida que deve exalar o perfume de tal modo que o teu vizinho, que o teu colega de trabalho, que as pessoas que estão próximo de você, elas não têm o direito de te reprovarem, porque a tua conduta é uma conduta que reflete a conduta de alguém que teve uma experiência com Deus. De tal modo que a tua vida, o teu modo de agir, o teu modo de ser, o teu modo de falar, o teu modo de estar com o outro, é a própria pregação do Evangelho. E se essa pessoa olha para a tua vida e se converte, a tua vida é cheiro de vida para vida. Mas se ela não se converte, é cheiro de morte para morte. Um grande puritano chamado Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: você e eu somos constrangidos a pregar o Evangelho, mesmo que nenhuma alma jamais se converta por ele, pois o grande propósito do Evangelho é a glória de Deus, visto que Deus é glorificado, mesmo naqueles que rejeitam o Evangelho. É isso aqui que a gente tem dificuldade de entender, irmãos. A gente aqui não tem que ganhar almas. Nosso propósito aqui não é convencer ninguém de nada. Nosso papel aqui é
proclamar a glória de Deus. Um Deus amoroso, um Deus grandioso, um Deus que criou todas as coisas, um homem que foi criado por Ele, mas um homem que se tornou rebelde, um homem que pecou, um homem que não quer saber de Deus. Então o teu papel é o quê? É anunciar esse Deus maravilhoso. E esse Deus que é grandioso, que é maravilhoso, Ele é glorificado por meio da proclamação do Evangelho. Por quê? Porque só existe um caminho, porque só existe uma verdade, porque só existe uma vida que é o próprio Jesus. Ele não aponta o caminho, Ele não diz sobre a verdade, Ele não diz que existe uma vida, Ele é. E, portanto, meus irmãos, quando você se converte, quando o pecador é alcançado por Deus, quando o pecador entende a mensagem do Evangelho, ele se quebranta, ele diz, eu sou pecador, a coisa que eu mais preciso não é da volta do meu marido, a coisa que eu mais preciso não é da porta de um emprego, a coisa que eu mais preciso não é de pagar as minhas contas, a coisa que eu mais preciso é ser encontrado por Deus, porque eu sou pecador, se eu morrer sem Jesus eu vou para o inferno, a minha eternidade vai ser no lago de fogo, a coisa que eu mais necessito não é parar de sofrer pelas contingências, pelos problemas da vida, mas é de ter de fato que passar a eternidade distante de um Deus que é amor e olhar para esse Deus não com a face do cordeiro, mas com a face do leão, porque nós precisamos entender, meus irmãos, que esse Deus, além de ser graça, além de ser amor, além de ser misericórdia, Ele também é justiça. Quando a pessoa é salva, a graça de Deus se manifestou em seu amor, mas quando a pessoa não é salva, quando a pessoa não recebe o Evangelho, Deus também é glorificado, porque da justiça de Deus, a espada de Deus está se cumprindo na vida do pecador, que merece ser punido pelos seus pecados. Mensagem essa profunda, mensagem amarga, mas a verdade do Evangelho é essa. Deus é glorificado na salvação, mas também na condenação. E o teu papel, meu querido, não é tentar ficar convencendo ninguém a ser crente, mas é anunciar com a pregação e com a tua vida quem é esse Deus, a fim de que o homem possa olhar para Ele e tomar uma decisão, uma posição diante desse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos e amados? João Calvino, ele vai dizer que é dessa maneira que se cumpre a mensagem do Evangelho no sentido de graça. Os inimigos, ele vai dizer exatamente isso, que o Evangelho é pregado para a salvação, pois este é o seu real propósito, mas somente os que creem participam dessa salvação. Para os incrédulos é ocasião de condenação. E por último, nós podemos ver que o triunfo de Cristo também nos revela a eficácia da pureza da palavra de Deus. Ou seja, é a pregação da palavra de uma maneira que nós não podemos negociar nada daquilo que ela fala. É o que está no verso 17. Portanto, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Essa última parte da palavra, ela é importante, meus irmãos, porque a ideia da palavra mercadejar, no original, que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Ela dá sentido de adulterar, modificar. É comprar um vinho com água. Naquela época, um comerciante, né, vai lá e te enrola, leva lá o vinho e tal, aí tem bastante água no vinho, não está puro o negócio. É adulterar a balança, é modificar o produto que você está do quê? Consumindo. A palavra aqui é exatamente uma palavra que tem a ver com a questão comercial, a questão de adulteração daquilo que está sendo passado para fins pessoais, proveitos pessoais. Então, veja bem, Paulo, conforme eu falei para vocês no início da mensagem, ele escreveu essa segunda carta aqui aos Coríntios, que na verdade é a terceira. Depois que ele recebe Tito, ele encontra Tito, Paulo, ele tem essa consolação da parte de Deus, e ele recebe a notícia de que a igreja recebeu a carta e aceitou a exortação da carta. Lembra que eu falei no início da mensagem?
Paulo escreveu a primeira em resposta das perguntas que haviam sido feitas. Depois Paulo fez uma visita, receberam ele muito mal. Paulo mandou Tito, Tito foi, Paulo não encontrou com Tito no lugar que ele tinha marcado, mas o encontrou na Macedônia. E qual foi o resultado disso? Tito traz a resposta. Paulo, a igreja de Corinto recebeu muito bem a exortação. Poucos ali ficaram rejeitando, que são os falsos apóstolos que estavam difamando Paulo. Poucos estavam falando mal de você, mas a igreja, de modo geral, ela recebeu a tua exortação. Então aqui, nessa segunda carta, que na verdade é a terceira, o que Paulo está fazendo? Ele escreve muito alegre. Ele escreve a carta agradecendo porque a igreja recebeu, mas ao mesmo tempo ele reforça o apostolado dele na carta. Ele é severo com aquelas pessoas que não querem aceitar que ele é de fato apóstolo, homem enviado da parte de Deus, com mensagem de revelação. Então Paulo, nessa carta, ele procura também combater os falsos apóstolos e também manifestar a gratidão a Deus pela vida daqueles que receberam a mensagem. Então, nessa parte aqui, Paulo está atacando diretamente os falsos apóstolos. Nós não mercadejamos a palavra. E nós podemos mercadejar a palavra de duas maneiras. Nós podemos pregar a palavra, mesmo de Deus, não modificar a palavra, mas com o objetivo de arrancar proveito da pessoa. Ou seja, eu vou arrumar algum jeito de arrumar dinheiro. É aquilo que o povo critica muito aí fora, né? Pessoas que abrem igreja, né? Grandes empresas e pequenos negócios, né? Há muita gente que está até pregando a palavra, mas a intenção, a motivação do coração da pessoa é equivocada. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios acerca das obras que vão passar pelo fogo, para poder, no dia do juízo, mostrar que, de fato, que intenção aquela pessoa teve quando fez alguma coisa na casa do Senhor. Mas há uma outra forma também de mercadejar a palavra, que é modificar a palavra para que a palavra se torne palatável aos ouvintes. É aquilo que nós vamos chamar de começamos a abrir as portas, a negociar princípios e valores cristãos. Olha, eu não vou falar isso aqui, porque se eu falar, né, não vou ter público, as pessoas vão passar a não frequentar mais a igreja. Não, vamos liberar, vamos deixar a coisa ficar mais tranquila. Né? A pessoa pode ir lá casar, se divorciar 5, 10 vezes, quantas vezes quiser. Vamos casar para casamento gay, pode tudo. A igreja na Europa está assim, a igreja nos Estados Unidos está assim, o liberalismo teológico, a Bíblia não é mais palavra de Deus. Uma pessoa, um conhecido nosso que foi para o Canadá, ela está gostando muito, né, do Canadá, mas ela falou o seguinte, que não consegue encontrar igreja no Canadá que não aceite o casamento gay. Todas elas. E ele falou assim, mas não está na Bíblia que não pode. Eu falei assim, por isso que há toda uma campanha para modificar, tirar os textos que proíbem. Então é assim, irmãos. O que é mercadejar a palavra? É você começar a aliviar. É você começar a modificar. Ao invés de ensinar a pessoa a lutar, a vencer, a superar o pecado, a superar, de repente, uma inclinação ruim, o cara simplesmente ele vai lá e modifica, interpreta o texto de outra maneira. Né? A Bíblia fala de divórcio, na questão do adultério, mas as pessoas estão divorciando de qualquer jeito, por qualquer coisa. Foi incompatibilidade. E aí a gente, não, porque isso aí era para aquela época, agora não, tal. Está entendendo o problema? A igreja ela vai perdendo a palavra de Deus como sendo a palavra da verdade e vai negociando princípios e valores para não perder a membresia, para não perder pessoas. Eu não estou falando de ser juiz, não estou falando de não ser piedoso, eu não estou falando disso. Eu estou falando de modificar a verdade bíblica para adequarmos as nossas questões. Como, por exemplo, na época da escravidão, era muito comum até mesmo pastores terem escravos. Por quê? Porque a questão da economia falava mais alto do que a verdade bíblica. Então é isso que eu estou dizendo. Você vai encontrar gente legitimando na Bíblia matar, se apropriar de um outro povo. Você vai encontrar na Bíblia gente legitimando inquisição. Você vai encontrar de tudo.
O que é isso? É modificar a palavra para se adequar a um princípio, uma verdade que você não quer abrir mão. Então o que o apóstolo Paulo está querendo colocar é que ele não muda. Matheus Henry vai dizer que Paulo não ousava nem acrescentar e nem tirar, mas simplesmente expor toda a palavra, o desígnio de Deus. Vivemos numa sociedade extremamente antropocêntrica, onde nós estamos encontrando o homem cada vez mais absolutizando a sua necessidade de felicidade individual. O conceito de ser feliz, eu mereço ser feliz, eu tenho que ser feliz, está acima da verdade em si. Nós relativizamos as coisas. O importante é ser feliz, meu irmão. Se a mulher é do outro, se o homem é do outro, não importa, você está bem. Ela já estava infeliz mesmo. Não é assim que a gente vê as pessoas falando? Não é assim que a gente vê as pessoas modificando? Até quando você às vezes vê novela, você torce para aquela mulher chata perder o marido e ficar com outro cara que é bonzinho. Então o que a gente está fazendo? A gente está o quê? Modificando os nossos valores para se adequar à sociedade contemporânea. Estamos modificando a verdade bíblica para atender à demanda da necessidade da felicidade individual. O conceito de que a tua felicidade ela está acima de qualquer coisa, até mesmo acima de valores do respeito ao outro. Eu tenho falado constantemente isso aqui. Estamos coisificando as pessoas e amando as coisas. Nós usamos as pessoas, irmãos. Usamos a igreja, usamos o amigo, usamos a mulher, estamos usando, irmão, para sempre tirar um proveito. É o pragmatismo. O que eu posso ganhar com isso? O que eu posso extrair com isso? Aonde que eu posso me dar bem? E muitas das vezes, tudo isso vem com um discurso de moral, de piedade. A gente escamoteia a verdade das coisas. Nós não podemos mudar a palavra. Não podemos mercadejar a palavra. O apóstolo Paulo, ele prega a palavra, ainda que essa palavra venha cortar também para o lado dele. Quantas vezes, irmãos, eu subo para pregar uma mensagem e eu falo, essa palavra é pesada, porque está cortando aqui no meu coração. Tem palavra que eu olho assim, olha, eu não estou em condição de pregar, porque eu não estou vivendo isso. Mas se Deus mandar falar, eu vou falar, você está sendo difícil para mim também. Mas eu não posso, irmão, deixar de falar da verdade para poder te agradar. Eu não posso deixar de falar a verdade para que esses bancos possam ficar cheios. Eu não posso deixar de falar a verdade para que você possa se sentir bem. Porque a palavra de Deus, ela tem que dar paz e consolo para o homem que entra por essas portas abatido e aflito. Mas ela tem que fazer com que você saia daqui perturbado, em crise, quando você está errado. Você tem que entrar por essas portas e ir para casa pensando na tua vida, no quanto você precisa melhorar como gente, como ser humano, como pessoa. E não vai ser fazendo massagem no teu ego que eu vou conseguir fazer você ser, de fato, alguém como Deus quer que você seja. Meu querido, eu prefiro você em crise no céu do que você bem satisfeito no inferno. Eu prefiro você em crise, lá cheio de problema no céu, do que você ter ido para o inferno com boa qualidade de vida. Está entendendo, meu querido? Então, nós precisamos entender dessa maneira, que o grande problema de hoje, que a igreja como noiva de Cristo, né, está igual aquela noiva que é doida para dar um bope do baú. Né? O noivo tem dinheiro, vamos sacar do noivo, vamos extrair o que o noivo tem. E não estar com ele pelo que ele é, mas que ele tem para dar, para oferecer. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa mensagem de hoje, nós podemos concluir fazendo um resumo de 3 pontos que foram passados para vocês. O tema foi o triunfo de Cristo. E o triunfo de Cristo nos revela, em primeiro lugar, o triunfo de Cristo nos revela a soberania de Deus na salvação. Não foi você que entendeu, não foram os seus neurônios, não foi sua capacidade que levou você a tomar uma decisão por Deus, mas Deus tocou no teu coração. Deus te convenceu da justiça, do juízo e do pecado. E se você algum dia, você disse, eu quero esse Jesus na minha vida, é porque Deus abriu a tua mente e triunfou sobre o teu coração de pedra. Segunda verdade que nós falamos nessa noite, é que o triunfo de Cristo nos revela o testemunho, o poder do testemunho. Quando você de fato foi alguém conquistado por Deus, a tua vida é uma vida que mostra para as pessoas a grande obra de Deus na tua vida, e você acaba servindo de exemplo para que as pessoas também possam se achegar a Deus. E se elas não se achegarem por conta do teu testemunho verdadeiro, ela vai dar conta com Deus. O que não pode, irmão, é você como crente servir de pedra de tropeço para o teu marido, para a tua esposa, para o teu vizinho, para a tua vizinha. Não, o crente foi chamado para exalar o perfume de Cristo.
A responsabilidade, se a pessoa vai aceitar ou não, é dela com Deus. É de Deus que convence o homem da justiça e do juízo do pecado. E a última coisa que eu falei nessa noite, então, foi sobre a eficácia da pureza da palavra de Deus. Essa palavra ela só tem poder quando ela é pregada de forma pura. Se eu modifico a palavra, eu estou modificando o evangelho, eu estou ensinando aquilo que não foi ensinado. E qual é a lição de casa? O que você pode tomar como aplicação? Tenha uma vida maior de ação de graça, meu irmão. Se foi Deus que te salvou, se você saiu, se você não é uma pessoa que é de berço, cristã de berço, irmão, lembre-se quem você era antes de ter um encontro com Jesus. Aonde talvez você estaria? Que tipo de vida você teria? Então agradeça a Deus, irmão. A maior bênção que você pode ter recebido na tua vida é a salvação. É melhor do que qualquer outra coisa. Quem de fato teve uma experiência de salvação com Deus, sabe que não há palavras para expressar o que é ter um encontro real com Cristo Jesus. Então abre a tua boca, meu irmão, diariamente e agradeça que Jesus Cristo seja a primeira pessoa que você vai pensar ao acordar e que seja a última ao dormir. Abre a tua boca pela manhã e fala: Senhor, muito obrigado pela salvação. Muito obrigado porque o Senhor me encontrou. Muito obrigado porque o Senhor me achou, foi o Senhor que me convenceu, foi o Senhor que me trouxe para a tua presença. Então tenha uma vida maior de ação de graça. Segundo, se preocupe, meu irmão, com o teu testemunho. Cuidado com o que você fala, cuidado com a forma como você olha as pessoas. Que você não seja a boca do demônio, irmão, para ferir os outros, para magoar. Que não seja você da pessoa arrumar confusão no trabalho, a intriga, a fofoca. Que teu nome não esteja envolvido com uma série de problemas. Aconteceu um problema na igreja, essa pessoa, fulano de tal está envolvido. Que não seja você essa pessoa, irmão, porque essa pessoa vai se ver com o Senhor. Que teu nome esteja sempre na lista daqueles que estão trabalhando, daqueles que estão fazendo, daqueles que estão cooperando. Irmão, a igreja cristã evangélica, ela faz igual a igreja católica, fica classificando o pecado, né? Pecado mortal, pecado venial. Pecado é pecado. As consequências são maiores, outras são menores. Mas pecado é pecado, irmão. Eu nunca vi ninguém sendo disciplinado, né, porque, de repente, fofocou. Eu vejo gente sendo disciplinado porque adulterou, porque, né, fornicou, sei lá. Mas o camarada que é fofoqueiro, irmão, ele é tanto, talvez até pior nas consequências daquilo que ele faz do que a outra pessoa que simplesmente caiu. Então cuidado com o teu testemunho, vigia, meu irmão, vigia com o teu testemunho. E a última aplicação é que você precisa sempre falar a verdade. Vai conversar com alguém, se alguém perguntar para você, o teu patrão, aí você fica: e aí, o que você acha do aborto? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Aí você modifica a palavra para poder não ficar mal com a pessoa. Meu irmão, fale a verdade. Fale a verdade. E assim você estará, de fato, pregando o Evangelho. Com as tuas palavras, mas também com a tua vida. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar. Fecha teus olhos e vamos orar nesse momento. Eu não sei se nós temos aqui alguém que nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez você ouviu essa mensagem, você entendeu o que eu falei, você percebeu que você é uma pessoa que precisa de Deus, precisa ter um encontro real com Deus. Se você ouviu essa mensagem, você entendeu, e você quer expressar com algum tipo de gesto, que você quer receber uma oração, para que Deus possa trabalhar na tua vida, eu quero convidar você a ficar de pé. Se você ainda não é uma pessoa que confessou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que ouviu essa mensagem, que entendeu, ou que você mesmo esteja de repente afastado da igreja, você está um tempo que você não participa, não está na comunhão, não sente a presença de Deus, não lê da Bíblia, e se você nessa noite você ouviu isso, você entendeu essa mensagem, você olha, eu preciso de ter essa experiência mais forte com Deus, de que minha vida possa ser exemplo, de que minha vida possa ser um testemunho, possa ser esse aroma suave. Eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Eu quero orar por você, é um momento teu, é um momento que você não precisa olhar para o lado, não se importar se alguém que está aqui olhando vai pensar alguma coisa. Talvez você é da igreja, é membro da igreja de Marechal, já batizou, tem o teu nome arrolado aqui, mas você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, teve um momento de encontro com a religião, irmão.
Talvez você encontrou aqui com um pastor, você encontrou, né, se encontrou em algum lugar. Talvez até hoje você só é crente porque você se acostumou com a vida de crente. Mas que nessa noite você, ao ouvir essa mensagem, você olha, eu preciso de algo mais forte. Realmente eu não tenho sido o que de fato tenho que ser. Se você é essa pessoa, meu querido, eu quero te desafiar a você ficar de pé, e eu quero orar pela tua vida nessa noite, para que a gente possa selar essa mensagem de uma maneira que Deus seja também glorificado através do teu gesto. Alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador? Quer dizer, eu quero esse Jesus na minha vida, eu quero ter o encontro com Ele? Alguém nessa noite? Não havendo, eu vou fazer a saudação, meu irmão, encerrando esse momento de exposição da palavra. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor falou nessa noite, e colocamos cada vida nas tuas mãos. Nós somos gratos, ó Pai, pelo teu triunfo. Triunfo esse que representa para nós a tua soberania, o teu poder, a tua santidade. E eu quero, Senhor, nesse momento, colocar a vida de cada irmão que está aqui presente, pedindo para que o Senhor venha selar essa palavra, fazer com que cada um venha lembrar de cada coisa que foi dita ao longo da semana e colocar em prática, para que o teu nome possa ser glorificado diariamente, em nome de Jesus Cristo. Amém.